Seja muito bem-vindo a mais um Frutuoso Cast, o seu podcast sobre gestão, empreendedorismo, mundo jurídico, gestão na advocacia. Não existe hoje um podcast que fale só sobre esses assuntos aqui no estado de Pernambuco. Então, nós estamos inovando, sendo pioneiros nesse assunto, e você está conosco fazendo história junto com o Frutuoso Cast. Seja muito bem-vindo, já dê seu like, dê sua curtida, encaminha esse podcast aí para o teu amigo, sócio do teu escritório, teu diretor ou teu gestor lá, teu braço direito no teu escritório, porque aqui é a nossa Ágora Grega para você que quer saber sobre gestão e empreendedorismo na advocacia. E hoje aqui conosco nós temos uma convidada super especial, uma empresária porreta nordestina de Alagoas, veio especialmente aqui para o Frutuoso Cast para falar com você sobre gestão e empreendedorismo. Ela é nova, mas ela é bastante vigorosa e você vai ver aí, doutora Juliette, já já eu falo sobre a nossa convidada, mas antes eu queria te apresentar o método Frutuoso, o nosso método de gestão comprovado e validado para você, dono de escritório de advocacia, que quer melhorar a tua gestão, a tua prospecção de clientes. Grande gargalo da advocacia, pessoal. Prospectar clientes é muito difícil na advocacia. No método Frutuoso, você aprende os grandes macetes, os grandes atalhos, os códigos por trás da prospecção de clientes na advocacia e muito mais. Não adianta você ter vários clientes. Se hoje chegar no teu escritório 10 clientes, você consegue atender? Provavelmente não, né? Porque você precisa de time. Se hoje você precisar contratar 5 pessoas, você consegue achar os perfis corretos? Provavelmente não, porque você precisa de técnicas. E tudo isso a gente ensina no Método Frutuoso. Se você quer saber mais, está aqui o QR Code aparecendo neste momento. Se inscreve aí, talvez tenha vaga na próxima turma para você estar aqui conosco no Método Frutuoso. Beleza? Vamos à nossa convidada especial. O nome dela é a doutora Juliette, advogada, empresária, dona da Jans Advocacia. E está aqui conosco hoje, direto de Alagoas, vai conversar aqui conosco, doutora Juliette. Seja muito bem-vinda, um prazer e uma honra tê-la aqui no Frutuoso Cast. Se apresente aí, fale um pouquinho quem é a doutora Juliette para os nossos telespectadores. Um grande prazer tê-la aqui. Seja Prazer, muito doutor bem-vinda. André. É uma satisfação imensa estar aqui. Doutor André é sempre muito gentil e encantador, né? E me apresentando de uma forma tão além, né? Mas, assim, sou Juliette Silva, advogada, empreendedora, casada com Alex, mãe de 2 filhos e uma filha de Deus muito feliz, né? E honrada de estar aqui participando desse podcast. Perfeito, doutora Juliette. Pessoal, doutora Juliette, vocês já viram, ela é muito nova, mas ela é uma empresária da advocacia, porque no escritório dela tem mais de 25 Isso. colaboradores e ela hoje faz a gestão do escritório junto com o sócio e marido dela, doutor José Alex, que já esteve aqui no Frutuoso Cast, e a gente vai saber mais como é que funciona a gestão para casais, que é um desafio, Hum. a gestão, uma mulher empreendendo na advocacia, que também é outro desafio. A gente encontra ainda no nosso mercado, infelizmente, não sei porquê, mas é um mercado com muitos homens, né? E a doutora Juliette está aqui, uma mulher firme. Doutora, como é fazer a gestão de um escritório de advocacia que já desponta no mercado de Alagoas, como é a Jans Advocacia? Como é que é hoje para você ser gestora de um escritório hoje de porte? Doutor André, é um desafio, né? Desafio diário, a gente todos os dias busca em ferramentas, formas de crescer, forma de trabalhar com pessoas, fazer processos, e foi um dos motivos também que fez com que a gente estivesse aqui, né? Então, assim, desse desafio de crescer equipe, de escalar, a advocacia hoje em dia, ela já é uma necessidade, né? Sair daquele formato artesanal e ir para um modelo empreendedor, um modelo de empresa. Então, assim, é muito desafioso. Imagino. Foi muito feliz aqui, pessoal, quando ela falou que é um formato empresarial. Então veja que a gente não está falando daquela advocacia, com todo respeito àquele advogado solo, que tem aquela advocacia mais romântica, mas a gente está falando aqui, pessoal, da advocacia de empresa, escritório de advocacia com processos de trabalho, com rotinas, prospecção de clientes de forma industrial, porque
não se engane, se não entrar cliente no teu escritório está fadado a fracassar. Na Jones Advocacia hoje vocês têm essa visão, né, doutora Juliette, de Isso. botar gestão profissional no escritório. Isso. Então, assim, hoje em dia a gente já visualiza modelos padrões de procedimento, de atender cliente. Hoje, todo cliente que chega na Jans, ele é atendido, né? Uma realidade que não era, de quando a Sim, gente iniciou 10 anos atrás. Então, assim, hoje é bem implementado cada função. O senhor falou bem aí de empreender como casal, que é também outro desafio à parte. sim, sim. Mas quando a gente entende que cada um tem sua função e ali faz a roda sincronizar, a coisa flui. Perfeito. Qual é hoje lá na Jones a sua função no escritório? Porque geralmente quando um escritório é de casal, às vezes um fica mais na frente comercial, o outro fica ali no back office, financeiro, administrativo. Como é que hoje funciona lá na Jones? Só para a gente ter uma ideia, qual o quadrado de cada um. Pronto, doutor André. Hoje, assim, eu faço mais a parte administrativa, financeira, RH, né? Alex, ele fica mais na parte cliente, a parte mais comercial, a parte de estar na rua, relacionamento. Então, a gente, diante de tanto percalço do meio do caminho, a gente conseguiu visualizar, né, e colocar cada um de acordo com mais a sua afinidade. Sua aptidão, né. Isso, Hoje você é aquela sócia lá que faz financeiro, faz o RH, você é aquele trabalho de back office, né, isso, aquele, vamos chamar assim, pessoal, porteira para dentro, né. E perfeito. o seu marido, doutor Alex, ele é aquele porteira para fora, é aquele Isso. comercial, aquele mais que vai para o mercado buscar clientes, hoje a divisão é essa. Isso, ele tem esse olhar mais agressivo, olhar de mercado, para onde vai crescer, para onde vai escalar. Isso aí ficou bem definido e dessa forma que a gente vem utilizando há algum tempo. Perfeito. Vamos falar sobre, empreendedorismo em casal. Você aí que empreende em casal, hoje a gente vai ter uma grande aula aqui. Como é, doutora Juliette, empreender em casal? Eu acredito que deva ser desafiador, né? Porque você tá ali com aquela pessoa dentro de casa, aí vai para o trabalho, tá com aquela pessoa no trabalho, vai para um happy hour, aquela pessoa está no happy hour, que é muito meu caso também, aqueles que me conhecem, eu também empreendo em casal, com minha esposa que trabalha aqui comigo, né, é minha parceira de vida e de escritório também. E lá na Jange vocês também têm esse empreendedorismo em casal. Fala um pouquinho, doutora Juliette, como é que é isso lá? Doutor André, assim, é desafioso, mas também é muito prazeroso, né? Quando a coisa a gente consegue perceber sinais, né, de que há uma comunicação, que a gente vê um objetivo comum. Então, hoje, da realidade que já foi uma época, tá bem mais sutil, né? Quando a gente entende que cada momento existe um assunto, a gente evita falar de assunto de trabalho em casa, a gente evita, quando a gente, nos momentos de casal é casal, momento família é família, empresa é empresa, e saber entender que, apesar de estar trabalhando junto, ter perfis diferentes, mas o objetivo ele é um só. Então, hoje a gente pratica muito a boa comunicação, saber a hora de ouvir, qual a competência que cabe a cada um. Aquilo que pertence a Alex, a última palavra vai ser a dele. Aquilo que é da minha competência, a última palavra é a minha. E isso aí vem dando certo. É dessa forma que a gente está empreendendo junto. Perfeito. Então lá não funciona aquele método de gestão super avançado da Harvard Business School, que a última palavra é de doutor Alex, não, né? Sim, senhora, doutora Juliette. Mais ou menos por aí, daquilo que compete a cada um. É mais ou menos por aí. Olha aí, é mais ou menos por aí, né? Aquilo que compete a cada um, tá vendo? Então a última palavra é de doutor Alex, né? Sim, Isso. senhora. Mas é desse jeito, pessoal. Juliette, me diga uma coisa. Hoje, como é que está o mercado do direito previdenciário lá em Alagoas? Eu fiz essa pergunta ao doutor Alex, mas também queria lhe ouvir. Porque hoje vocês têm um escritório já pujante. O escritório da doutora Juliette, pessoal, é um escritório que conta hoje com mais de 25 colaboradores. Pessoal, 25 colaboradores na advocacia é um monstro, é muita gente. Principalmente na advocacia do Nordeste. A gente sabe que hoje os grandes escritórios de advocacia do eixo Rio-São Paulo, são escritórios que chegam a ter 1.000 pessoas. Mas aqui para a realidade do Nordeste não é assim. 25 pessoas é um escritório extremamente grande. Como é que hoje você tem essa percepção? Doutor André, o mercado assim, é gigantesco, né? Como Alex bem pontuou e outros advogados também sempre falam, né? Grandes escritórios eles sempre falam dessa questão que é um mercado muito crescente, é um mercado que tem espaço, mas é um mercado que vem filtrando.
né? Então, assim, permanece aqueles que estão se especializando, estão vendo os seus negócios como realmente deve ser visto, colocando pessoas, trabalhando como realmente uma empresa. Então, assim, escritórios de advocacia que atuam no nicho previdenciário, eles têm essa busca de se especializar, de nichar, de trazer aquele cliente, de tratar aquele cliente com uma forma não generalizada, mas especializando e tendo toda a capacidade e estrutura para atender e entregar um resultado. Então, é um mercado gigantesco, principalmente para a realidade Nordeste, Maceió, lá no estado, Alagoas, mas, assim, ele vem selecionando muitos profissionais, Sim. né? Então, tem muita gente, a demanda é grande, mas está sobressaindo aqueles que realmente estão adquirindo ferramentas, estão procurando alavancar. Perfeito. Doutora Juliette, vamos falar sobre um pouquinho sua pessoa. Como é que começou esse sonho de colocar um escritório? Você sempre quis fazer direito? Você é uma pessoa muito jovem, né? Uma pessoa muito nova. Como é que começou aí o seu caminho para ser uma empreendedora da advocacia? Doutor André, na realidade, o direito ele surgiu na necessidade, né? Eu era estudante de engenharia, estava no sexto período, resolvi casar, né? Já tinha 3 anos aí com o Alex de namoro, e foi quando a gente casou, engravidei do João, e na metade desse curso de engenharia, eu percebi que não dava mais para dar continuidade, né? Engenharia. Fazia engenharia. Que guinada, hein? Foi Que totalmente, da exatas guinada. para humanas. Exata para humanas. E então, assim, foi naquela questão do seguinte, não tinha mais como continuar, o curso era diurno, mas eu sempre lembrei nas minhas orações, sempre pedi a Papai do Céu o seguinte, que ele, que eu tivesse uma profissão que desse para a gente viver, que desse para que eu vivesse e que tivesse um propósito, certo? Então, assim, eu sempre tinha esse foco, sempre fui muito estudiosa, né? Terminei o ensino médio com 16 anos, já estava na Universidade Federal de Alagoas, com 17, lembro que foi até minha mãe que foi fazer minha matrícula, eu não podia fazer. E quando penso que não, Deus mudou, fez aquela mudança total de rota, e foi onde, né, a gente estava casado e Alex disse o seguinte: "Bora fazer, direito?". Aí eu fiquei pensando: "Mas direito, humanos, não faz nem muita não tinha muita afinidade com aquilo que eu fazia". Mas ele disse: "Não, mas bora e tal". Eu disse: "Não, então, se é para não fazer, eu prefiro fazer e vou me dedicar", né. E hoje eu percebo o seguinte, foi a melhor escolha, melhor decisão, porque eu vejo muito propósito, eu vejo muito sentido naquilo que eu faço, sou muito feliz, muito realizada, mas o direito na minha vida ele surgiu com a necessidade. Era necessário fazer, era necessário atuar, era necessário buscar um caminho, e eu lembro aí quando hoje, Alex falando, né, ainda há pouco, e eu relembrei do seguinte, é fruto de resposta de orações, né. Então, assim, hoje o Amém. direito, ele veio dessa forma. Doutora Juliette, como é que foi a sua iniciativa de colocar um escritório? Como é que começou tudo isso para vocês darem esse pontapé? Olha, vamos botar um escritório de advocacia. Quando a gente percebeu que sozinhos a gente não conseguia dar conta da demanda que estava vindo, né, a gente não tinha escritório, ia atender na casa do cliente ou quando tinha alguma reunião de pessoas, a gente estava lá atendendo. E quando a gente houve a necessidade, sentiu na realidade, de que precisaria ter uma estrutura mínima para atender pessoas, aí foi quando a gente decidiu realmente ter, o escritório, colocar pessoas, iniciar o processo de contratação, aí foi dessa dor. Perfeito. Vejam, pessoal, que as dores elas são muito parecidas, né? O escritório, o escritório não, a pessoa física do advogado, ele começa a receber demandas, aí vê a necessidade de colocar um segundo braço, às vezes uma secretária. Essa secretária começa a ter vamos chamar assim, uma segunda atividade, às vezes, de separar um documento, e aí há necessidade de criar um setor de documentos, e quando você menos espera, a coisa traciona, você está com 3, 4 funcionários, e a coisa vai andando, quando você menos espera, virou um escritório, né? Isso, E aí surge com o escritório a necessidade de criar processos, a necessidade de ter cultura comportamental. Para você que não sabe, a cultura é a religião do teu escritório. Mesmo jeito que você não vai ver, por exemplo, um evangélico com um tubo de pitu na mão, com todo respeito aí aos amantes da pitu, mas você não vai ver um evangélico com um tubo de pitu na mão. Por quê? Porque a religião, a crença do evangélico, né? Não é a religião, né? O evangélico ele não se diz religioso, né? Mas
as normas comportamentais do evangélico não permitem isso. Então, a cultura na empresa é a mesma coisa. A empresa vai ter uma cultura mais forte de tracionar, de crescer, de botar mais energia, ou uma cultura mais passiva, mais branda. Isso é o que a cultura comportamental faz. E lá na Jange, vocês têm procurado, né, doutora Juliette, colocar a cultura, processos, ferramentas, vocês têm trilhado aí uma estrada atrás de melhorias empresariais e soluções para melhorar a advocacia de vocês, né? Fala um Isso, pouquinho doutor sobre isso, André. doutora. Isso. Quando a gente percebeu que estava naqueles altos e baixos de ter pessoas, sair pessoas, e acabava retornando, a gente por operacional, voltar a fazer petição, né, voltar a atender cliente. Aí foi, peraí, deve existir, né, alguma forma para que a gente diminua, né, algumas ferramentas para que a gente possa diminuir eh, esses percalços do caminho para que a gente consiga alavancar. E foi dessa forma, né, que a gente foi procurando cursos, aperfeiçoamento, encontramos, né, a Frutuosa Advocacia e a gente está aprendendo, né, através desse modelo de gestão, a incluir, né, isso aí veio alavancar, trazer mais suporte do que a gente precisa, né, e eu até posso dizer o seguinte, um grande ganho, né, como eu posso falar, meu Deus? Uma grande virada de chave que a gente aprendeu aqui foi a questão do seguinte, de reter pessoas, né? Porque a gente escutava em 2018, né, como o Alex falou, quando a gente iniciou essa busca de gestão, foi muito, a gente entendeu o seguinte, olha, empresa e colaborador, tem uma distância, mas a gente percebia a necessidade de se aproximar para sentir, né, o que é que aquela Sim. pessoa queria, o que é que o mundo quer chegar, só que a gente não sabia como, a gente se aproximava demais, né, ao ponto de acabar, perdendo aquela meio que aquela hierarquia, meio que aquela forma de cobrar, e aqui a gente conseguiu ver que tem como, intencionalmente, a gente contar, reter aquele colaborador, aquele membro da equipe, para poder, né, assim fazer um time, né, fazer um time de de escritório, um time de advocacia completo. Perfeito. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Isso a doutora Juliette falou aqui no começo. Veja que até o Mestre Jesus Cristo, para mudar a humanidade, ele precisou de 12 discípulos. E dos 12, um o traiu. Isso, E então, isso é uma lição para você, empreendedor, que muitas vezes está aqui nos vendo e foi traído. Eu já fui traído na advocacia. Não sei se vocês lá foram já traídos sim. na Jange, mas acontece isso no mundo da gestão. A gente é traído, a gente tentam passar a perna na gente, mas tentaram até com Jesus, que era o mestre, que dirá conosco, né? Isso é muito inspirador, Juliette, porque isso mostra para a gente que as dores que eu passei, hoje eu vejo você passando, e muitas vezes você que está nos assistindo aqui também passa por essas dores. E aí eu recomendaria, você que precisa hoje de um advogado previdenciarista no estado de Alagoas, eu recomendaria um escritório que tivesse preocupação com processos de trabalho, em reter colaboradores, porque quando você vai para um escritório que todo dia tem um colaborador diferente, isso passa uma insegurança, isso tem uma quebra na continuidade dos processos de trabalho e dos processos judiciais e administrativos. Então, eu recomendaria você de Alagoas que está nos assistindo, caso você precise de um advogado previdenciarista, procurar um escritório que tenha cuidado com esses detalhes, porque os detalhes faz toda a diferença. Doutora Juliette, você indica algum escritório de advocacia bom em direito previdenciário lá em Com Alagoas? certeza, doutor André. Então, quem estiver aí precisando, é de Alagoas, está precisando de escola de advocacia previdenciário, pode procurar a Jans Advocacia, arroba Jans Advocacia na rede social. A gente está localizado na parte alta de Maceió. Também temos em Capela, São Miguel dos Campos. É só nos procurar. Perfeito. Posso colocar o arroba da Jans aqui na descrição do vídeo para quem quiser Sim, com procurar. certeza, doutor. Então, a Lezinha sobe lá o arroba. E eu recomendo, tá, pessoal? Eu conheço um pouco de escritório de advocacia, um pouco de gestão de escritório e sei o que é um bom escritório e um escritório mais descuidado. A Jans, eu confio e eu recomendo. Doutora Juliette, vamos aqui falar sobre gestão, que é um dos nossos pontos aqui focais do nosso Frutuoso Cast e do nosso método Frutuoso. O que é que você hoje recomendaria em termos de gestão para quem hoje começa na advocacia?
Porque existem níveis diferentes de dificuldades na gestão. Hoje, quando você tem um escritório como a Frutuoso Advocacia, que tem seus cerca de 100 colaboradores, há um nível de dificuldade. Quando você tem um escritório que está com 2 pessoas, também há um nível de Sim. dificuldade proporcional. Então, hoje, você que já é experiente, já é uma gestora, empreendedora, já tem uma estrada na gestão, o que é que você recomenda para o advogado que está nos vendo hoje, que tem 2 funcionários, ou às vezes é ele e uma secretária? Qual seria as dicas que você poderia dar de gestão para esse profissional? A primeira seria procedimentar, né, mesmo que tenha 2 pessoas, determine o que cada um vai fazer, coloque uma rotina, Perfeito. estabeleça, prazos para aquilo seja entregue. Então, o primeiro passo seria um procedimento, né, mesmo 2 pessoas, dá para colocar a função, descrever o que cada um tem que fazer, como tem que fazer, né, ter como se fosse ali mais ou menos um manualzinho das atividades diárias, né. E a outra questão é entender de pessoas, começar também a estudar um pouquinho de relacionamento, entender que cada um tem as suas características, a sua forma de trabalhar, mas que dentro de uma instituição dá para aproveitar muito bem, seria basicamente isso daí. Perfeito. E quando a gente fala de processos, o que a doutora Juliette falou, nada mais é do que processos de trabalho. É o que a Sim, gente chama de POP, procedimentos operacionais padrões. O que fazer em determinada situação? O processo foi sentenciado? Sim. Foi sentença procedente? Segue para uma caixinha, que às vezes é o alvará, às vezes é o recebimento dos teus honorários. O processo foi sentenciado e foi indeferido, você perdeu o processo, segue para outra caixinha, avaliar eventualmente a possibilidade de um recurso. Essas automações, elas são fundamentais na advocacia. Isso vai economizar tempo do teu time, isso vai criar agilidade na tua advocacia, vai fazer a tua advocacia ser a real indústria que você precisa ser para fazer faturamento e fazer dinheiro no teu caixa. E se você quer saber mais sobre processos de trabalho, sobre rotinas, gerenciamento de time, como formar equipe, o grande gargalo da advocacia, você sozinho não vai conseguir, vou repetir, você advogado sozinho não vai conseguir mover o mundo da advocacia que você vai precisar de um time. E para isso você precisa ter RH, ter processo de trabalho, prospectar clientes. Não adianta chegar 10 clientes na tua advocacia hoje que você não vai conseguir atendê-los sozinho. Então, se você quer saber mais, está o QR Code aqui para que você se inscreva no Método Frutuoso, um método comprovado e validado de melhoria para escritórios de advocacia. Doutora Juliette, já caminhando aqui para o encerramento, mas antes vamos falar aqui de vida real, porque certo. quem nos vê aqui pelas câmeras ver a doutora Juliette aqui, né, dona de escritório, 25 funcionários, pensa que toda hora ela está em Dubai, ela está é só lazer, mas não é, né? Existe vida real com dificuldades, com desafios, com problemas. Tem algum exemplo que você possa contar de um problema que você conseguiu com gestão, aplicando ferramentas, você conseguiu melhorar, um problema real que você tem em mente, que Temos sim, aconteceu? doutora, tenho, e até um problema recente, né, da nossa equipe, que a gente achava que era por parte do time, mas na realidade a gente não conseguia, passar de uma forma que as pessoas do time pudessem entender qual é a nossa cultura, onde a gente quer chegar, para onde a empresa quer encaminhar. Então, com um trabalho bem constante de gestão, a gente conseguiu fazer com que as pessoas ela entendessem, abraçassem e quisessem fazer que aquele propósito, o resultado fosse alcançado. Então isso aí foi realmente um trabalho de gestão Melhorou o e engajamento do engajamento. colaborador. Isso, Bacana. né. Então isso a gente não tinha, a gente achava que era da pessoa, muitas das vezes, o empreendedor acha que todo o problema, toda a dificuldade é só por parte, né, daquele colaborador e muitas das vezes Sim, não é. É a sim, comunicação, a linguagem, cultura, como o senhor sim, bem falou, que não é empregada, que não existe, né, muita na realidade a gente não tinha, já a advocacia ela não tinha cultura sim, determinada, e isso aí a gente achava que tinha, né, a gente na cabeça do empresário, ele acha que tem, mas isso para a equipe ele não está tão bem claro. Então foi através desse trabalho, muito isso devo aqui à Frutuosa Advocacia, que nos abriu os olhos, a gente via muito o que tem que fazer, mas como fazer, isso a gente viu aqui nessa mentoria, nessa imersão, e está sendo, implantado, né, então isso a gente já consegue ver frutos de um resultado, de uma gestão assertiva,
que está lá junto, falando e se comunicando da forma que deve ser. Que legal. Tem bacana, pessoal, um depoimento bacana. Tem alguma história concreta, não precisa citar nomes, de algum colaborador que estava indo por alguma rota e essa rota foi corrigida? Porque, pessoal, quando o colaborador, e a doutora Juliette foi muito feliz nisso aqui, quando o colaborador está indo numa rota ruim, muitas vezes não é culpa do colaborador, às vezes é Isso, a empresa que não tem a percepção de estar extraindo o melhor daquele colaborador. isso, E às vezes o contrário também acontece. A empresa implanta métodos, técnicas, ferramentas que fazem com que o colaborador entregue um pouco mais. Tem algum exemplo de um colaborador que não precisa dizer nome se não quiser, de algum colaborador que estava indo de uma certa forma não tão desejável e que melhorou, para a gente ilustrar melhor? isso. Tem sim, doutor André. Então, assim, uma pessoa que ocupa até uma posição de importância, né, dentro das empresas, todos ocupam, mas, né, tem uma parte ali de um pouco de liderança. Então, a gente percebia que faltava, como é que se diz? Fechar com a empresa, meio que a gente não sentia que tivesse, assim, como diz popularmente, os 2 pés juntos, né. Entendi. A gente sentia que tinha toda uma parte, de comprometimento, de assiduidade, de horário, mas a gente não sentia, Aquela aquela adesão, aquela adesão, aquela liga. aquela confiança. E com alguns trabalhos que a gente começou a desenvolver de valorização, né, de mostrar, né, o valor, encantar, tratar aquela pessoa, de acordo com a necessidade daquele momento, né, que muitas das vezes não é só remuneratória, muitas das vezes é só, alguma outra coisa, alguma outra necessidade que não foi suprida, e a gente conseguiu visualizar, incrementar, e a gente consegue ver essa liga que o senhor bem falou. Perfeito, excelente história. Vejam como a gestão ela tem a capacidade de mudar as histórias, né? Um colaborador que talvez outrora fosse até desligado e a gestão conseguiu mudar essa história e mudar essa rotina desse colaborador. Doutora Juliette, vamos caminhando aqui para o nosso encerramento. A gente tem um ritual de encerramento aqui do nosso podcast, que são perguntas rápidas que eu faço e você dá respostas rápidas. Não existe uma resposta errada ou uma resposta certa. Fale o que vier no seu coração. Certo. E eu vou fazer aqui algumas perguntas rápidas, você responde rapidamente. A gente vai fazer um bate-bola antes de fazer o fechamento do nosso podcast. Pode ser? Pode sim. Preparada? Preparada. Prato favorito de doutora Juliette? Cuscuz. Cuscuz, pelo amor de Com Deus, tudo. né? Pelo amor de Deus. Aquele carregado com bacon, com... Não, mais simplesinho, um Mas cuscuzinho com ovo, uma bananazinha da terra, já é supre. bom demais, viu? Cuscuz. Me Cuscuz. lembrei agora de Maria Fernanda, minha filhotinha, que ama o cuscuz com ovo. Puxou ao pai também. Bom Adoro, nordestino, né? adoro, muito bom. Um livro, doutora Juliette, que você se recorde que lhe marcou, ou que você gostaria de ler eventualmente? Eu vou falar do atual, né, além da Bíblia Sagrada, né, que é manual de vida, eu tô com um Jeito Disney de Encantar, tô muito bom, a leitura é muito bacana. Jeito Disney de Isso, Encantar. Esse livro encantamento. é espetacular. A Disney é uma grande empresa quando você tem duas referências: encantamento e Isso, processos de trabalho. isso, perfeito. É um espetáculo. Eu já fui algumas vezes na Disney, e aqueles que já foram na Disney, se tiver esse cuidado, você vai sentir cheiro de tinta fresca. Por quê? Porque a Disney ela tem uma filosofia, e esse livro fala isso, eu já tive o Sim, prazer de ler esse livro fala isso. A Disney ela tem a filosofia de que todo dia é uma estreia, porque ela sabe que o público dela são pessoas que às vezes vêm da China, da Coreia, do Brasil, da Venezuela, são pessoas que vêm para aquele dia, para aquele momento ali na Disney. Então ela sabe que ali é o dia da estreia da Disney. E aí ela tem como se fosse perfumes que simulam o cheiro de tinta, para aparentar que foi tudo pintado. É um espetáculo, recomendo. Parabéns pelo livro, viu, doutora Juliette? Está muito bem bom, assessorada aí de livro, viu? muito bom. Doutora Juliette, um sonho que você já realizou na sua vida? Assim, vários, né, mas assim, um sonho, vários assim, viver
da minha profissão, viver daquilo que Deus colocou no meu caminho. Então, um sonho realizado, Coisa boa, que bonito. Um sonho a realizar. um sonho a realizar. Doutor André, assim, de sonhos, eu vou dizer o seguinte, acho que estou na mesma vibe que Alex, eu não peço muito a Deus, né, sou muito feliz, mas assim, só para pontuar, é ir para Disney, Ir para ir Disney, para coisa Disney. boa. Sonho excelente, viu? Quando vocês forem, me avise, viu, doutor É, Alex, assim, uma que coisa que a gente já está meio que se programando, mas assim, um sonho grandioso, assim, a gente não, graças a Deus, assim, Deus me deu além daquilo que eu imaginava. coisa boa, coisa boa. É um ponto de inflexão. Existem pontos na nossa vida que são pontos que, quando a gente tocou ou chegou, ele girou a chave da nossa vida. Quem fala muito disso é Flávio Augusto, no seu livro Ponto de Inflexão. Existe algum ponto de inflexão na vida da doutora Juliette que fez com que ela estivesse hoje, chegasse hoje aqui na nossa frente, estivesse aqui hoje nos palcos do Frutuoso Cast? Existe um ponto de inflexão? Seria a sede de mudança, né? A gente não querer permanecer no mesmo lugar, querer estar buscando coisas novas. Acredito que seria mais ou menos Perfeito, isso aí. perfeito. Doutora Juliette, olhe, muito obrigado pela sua participação no Frutuoso Cast. Antes de lhe passar a palavra, porque aqui no Frutuoso Cast eu costumo dizer que a gente tem 2 estrelas no Frutuoso Cast. Uma é a nossa convidada que está aqui e a outra estrela do Frutuoso Cast, quem é, doutora? O Não, público. não sou eu, é o público que está nos assistindo. E é sempre a nossa estrela do dia que encerra o podcast. Mas antes de lhe passar, eu quero pedir mais uma vez para você que está nos assistindo para curtir o nosso podcast. E sobe aí o clique da curtida, Alezinha. Curta o nosso podcast, porque a gente faz com todo carinho. A doutora Juliette viu aqui a engenharia que é fazer, a magnitude Demais. que é fazer um programa desse. E a gente faz com todo carinho para gerar conteúdo para você que está nos assistindo. Então, antes de passar para a doutora Juliette, que é quem vai encerrar a estrela do dia que encerra o nosso podcast, queria pedir a você que curtisse, compartilhasse e se inscrevesse no canal. Doutora Juliette, foi uma honra tê-la aqui no Frutuoso Cast, foi muito bacana esse papo com você, conhecer um pouquinho da advocacia previdenciarista, conhecer um pouquinho mais do mundo do empreendedorismo, da gestão de escritório de advocacia, empreendimento em casal, empreender em casal não é fácil, e dizer que estamos aqui de braços abertos para a Jans Advocacia, para vocês de Alagoas. É um grande prazer ter vocês aqui. Muito obrigado. Pode dizer a sua mensagem final para quem nos ouve ali por aquela câmera. Antes de encerrar, antes com essa mensagem, quero agradecer ao doutor André, né? Um sonho realizado, um sonho que nem imaginava poderia ser alcançado, porque é muito tímida, muito introspectiva, né? Tá aqui é um desafio, doutor André, não foi fácil sentar aqui nessa Imagina. cadeirinha, estar aqui na frente do senhor, uma referência, né, para nós Obrigado. advogados. E a mensagem que eu quero passar é fé, perseverança e foco, né? Sem fé, a gente não consegue sair de onde a gente está. Perseverança para alcançar aquilo que a gente deseja em nosso coração e foco, né? Porque muita coisa vai ser ofertada, muita coisa é mostrada como sendo fácil, mas se você tem fé, perseverança e foco, vai alcançar todos os seus sonhos, né? Alcançar sonhos que a gente nem imaginava. Exemplo eu aqui. Parabéns, doutora Juliette. Pessoal, finalizamos mais um Frutuoso Cast e até a próxima. Sobe Tchau, música, pessoal. Lezinha. Tchau. Tchau, tchau.